Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu São João. Capítulo de número 3, versículo de número, vamos ler do 14 ao 21. O 16 é um texto muito conhecido e que deveria estar gravado na mente de todos, né? Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14 ao 21, diz assim: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. De novo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a vida eterna é para todos os que crerem. Então é para todos, mas você tem que crer. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o seu Filho, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém. Feche teus olhos. Querido Deus, eu me coloco diante do Senhor neste momento, Pai, para pregar a Tua palavra. Ó Deus querido, eu peço que neste momento o Senhor envie algo sobrenatural sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos, Pai. Deus, abra a mente de todos, para que eles possam entender a Tua palavra, e o coração para que eles possam guardar a Tua palavra. Pai querido, eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo, que o abrir e fechar da minha boca, não venha sair aquilo que eu quero falar, mas somente aquilo que dos céus o Senhor tem para as nossas vidas. Então eu me coloco diante do Senhor, neste momento, em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto é um texto bastante conhecido, quando Jesus, ele está ali conversando com Nicodemos. Jesus começa a dizer, esse texto aqui, mais aqui no versículo 14, que eu quero falar um pouquinho, diz assim, ó: E como Moisés levantou a serpente no deserto, importa-se que o Filho do Homem seja levantado. Quando nós lemos esse texto, Jesus está falando de algo que aconteceu há 1500 anos atrás. Lá em Números capítulo 21, foi esse acontecimento. Então, eu quero lembrar com vocês esse texto. Então vamos lá para Números, capítulo de número 21, versículo 4 ao versículo 9. E nós vamos ler o que Jesus estava falando naquele momento para Nicodemos, e com certeza com um grupo de pessoas que estavam ali próximo dele. Números capítulo 21, do versículo 4 ao versículo 9, diz assim: acharam? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. É o quarto livro da Bíblia. Diz assim, ó: Então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se neste caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés,
por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão, nem água há. A nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito o povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-na sobre a haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que mordendo alguma serpente, alguém olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Esse texto nos faz entender quem somos nós, ou quem é o ser humano. Quando nós olhamos aqui para o povo de Deus, o povo de Israel, nós podemos olhar que era um povo muito ingrato, né? Um povo que em alguns momentos serviam a Deus, em alguns momentos estavam se distanciando de Deus por coisas que, se eles clamassem, Deus resolvia. Só que nós, o ser humano, num contexto geral, ele é muito tendencioso a se esquecer daquilo que Deus faz. E muitas vezes Deus nos dá algo, Ele nos dá uma bênção, Ele nos dá algo que nós pedimos por algum tempo, que esse texto aqui fala também, quando nós lemos lá em Êxodo, quando eles estavam precisando de comida, eles clamaram, e Deus mandou um orvalho, todo dia caía aquele orvalho, como semente de coentro, né? E o sabor daquilo ali era como um pão de mel. Era um sabor delicioso. Imagina você no deserto, comendo pão de mel vindo direto dos céus, né? Era algo maravilhoso, porque ninguém tinha aquele alimento, era só para o seu povo, é só para o povo dele. Só que o que eu quero dizer para você é que muitas vezes nós pedimos algo para Deus, e de momento nós somos agradecidos a Deus a cada dia, mas com o passar dos dias, nós começamos a murmurar pela bênção que Ele nos deu. Deu para você entender? Você pede algo para Deus, e você quer muito este algo. Vamos por aí, eu preciso de um emprego, de um trabalho. Aí você ora tanto por aquele trabalho, você busca tanto em Deus por aquele setor que você quer trabalhar, você busca e pede oração, e de repente Deus abre a porta que você está precisando, que você está querendo, que você está buscando, e você entra e começa a trabalhar naquele local. De início é uma bênção, mas o passar dos anos, não vou generalizar, mas alguns começam a murmurar. Começam a murmurar pela bênção que Deus havia dado. Mas isso é interessante, que só acontece com o povo de Israel. Com nós aqui em Jaguariúna é diferente, né? Nós não somos assim, é verdade? Nós somos diferentes. Todo aquilo que Deus nos dá, nós agradecemos a Ele para sempre. Não, irmãos. Muitas vezes Deus nos dá algo, e com o passar dos anos, nós começamos a murmurar por aquilo que Deus nos deu. E isso acontece porque o ser humano, desde criança, ele é tendencioso ao erro, às coisas ruins, à murmuração, ou a ser ingrato para com Deus. Mas nós precisamos ser grato a Deus por tudo aquilo que Ele nos dá. Ainda que sejam as coisas pequenas ou coisas grandes, você tem que agradecer a Deus. Mas pastor, eu sou obrigado a agradecer? Sim, a Ele você é obrigado. Você não precisa agradecer a mim, a um, ao outro, mas você agradece se você quiser, né? Mas a Deus,
nós precisamos ser agradecidos a Ele pelas coisas mínimas que Ele nos dá. Você já agradeceu a Deus por estar aqui nesta noite? Quantas pessoas gostariam de estar aqui? Quantas pessoas estavam desejosas de estar aqui, mas não estão? E você está. E muitas vezes nós viemos para a igreja e falamos, mas eu vou lá, é mais um culto, é 2 horinhas só, já estou indo embora, aí sim. Não, irmãos, vamos ser agradecidos a Deus por este momento aqui, porque você pediu para isso, você buscou para isso, você buscou pela sua família, você buscou pela sua esposa, você buscou pelo seu esposo, você buscou por alguém, e eles estão aqui nesta noite. Então seja grato a Deus pelo que Ele fez e está fazendo na sua vida e na minha vida. Mas este povo aqui, quando nós lemos, nós vemos que o que era a bênção, agora eles estavam dizendo, Moisés, por que você nos tirou do Egito para morrer aqui? Não tem água, não tem pão, e olha, isso que Deus está nos dando é algo tão vil. Irmãos, pão dos céus era para eles neste momento algo tão vil, e Deus ficou lá de cima olhando. Você sabe que Deus olha tudo, né? Eu me lembro uma vez, quando criança, isso eu não contei de manhã, mas quando criança, eu fui para a casa do meu avô, num sítio em Jaguariúna, em Casa Branca. E estando lá, eles estavam servindo chopps, né? Era uma festa de final de ano, e eu era criança. Aí eu falei para minha mãe assim, mãe, eu quero tomar aquilo ali. Ela falou assim, não pode, porque Deus vê. Eu falei, tudo bem, e se nós formos debaixo do pé de mangueira? Lá eu tomo, e Deus não vê, né? Esse era o meu pensamento de criança, de que se eu entrasse debaixo de um pé de mangueira, então eu estava impedindo Deus de me ver eu tomando aquilo, né? Só que Deus, irmãos, Ele sabe tudo, Ele conhece tudo, Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente, né? Ele está aqui, Ele está lá na sua casa. Quem sabe você está aqui preocupado com alguma coisa que você deixou na sua casa, com algum acontecimento lá. Se você estiver preocupado com isso, fica tranquilo, porque o mesmo Deus que está aqui, Ele está lá na sua casa também. O mesmo Deus que está aqui, Ele está lá no Japão também. Ele está do outro lado. Mas como pode isso? Porque Ele é Deus. Ele criou tudo, Ele fez tudo, Ele sabe de tudo. Ele é o nosso Deus. É o Deus que nós servimos. Como de manhã, eu falei algo, uma ilustração bem rápida, para nós vermos a força do nosso Deus. Quem é Ele? Dizem que o sol é forte. Vem as nuvens e tampa o sol. Dizem que as nuvens são fortes, mas vem o vento e sopra as nuvens. Então a nuvem, o vento é forte. Dizem que o vento é forte, mas vem as montanhas, e o vento vem com toda a sua força e bate naquelas montanhas, e se dispersa, e as montanhas ficam intactas. Então a montanha é forte. Dizem que as montanhas são fortes, mas agora vem o homem, a obra máxima da criação de Deus, com toda a sua tecnologia, lugares que talvez você já passou, que você olha e diz, olha, aqui existia um monte, hoje você vê uma pista. Porque o homem, com toda a sua tecnologia, ele vai lá e tira os montes. Então agora o homem é forte. Dizem que o homem é forte, mas vem a morte. E a morte entra em todas as casas. E quando a morte entra, ele leva. Então agora nós podemos dizer que a morte é forte. Dizem que a morte é forte, e realmente ela foi tão forte que ela venceu o Filho de Deus. Por 33 anos e meio, ela tentou matar o Filho de Deus.
Mas lá com 33 anos e meio ela conseguiu. Então ela agora pula, ela salta de alegria, dizendo: eu sou forte, eu consegui matar o Filho de Deus. E ela estava tão alegre, mas os dias foram se passando. 1, 2, 3 dias, Jesus ressuscitou. E agora nós podemos dizer que Ele é forte. Glória a Deus, aleluia. E é desse Jesus que nós estamos falando diariamente. É nele, para ele e com ele que nós devemos viver sempre. Sempre, sempre. Só que tem uma coisa: tem alguém tentando tirar você dele. De manhã eu citei o nome dele 2 vezes, mas essa noite não vou citar não. Mas tem alguém. Tem alguém tentando tirar você dele. Tem alguém tentando dizer para você que o que você está passando é mais forte do que ele. Tem alguém tentando dizer para você que essa enfermidade que você está, nem ele pode curar. É mentira. Jesus pode curar, Jesus pode fazer, Jesus pode operar qualquer milagre. Ele é o nosso Deus. E aqui nós vemos, amados, que este povo estavam reclamando do pão que vinha dos céus. Este povo estava reclamando do pão que Deus estava mandando todo dia. E é interessante que o homem é tão rebelde que Deus dizia para eles: olha, vocês pegam uma porção. E alguns iam lá e pegavam um pouco mais, e a ordem não era para isso. Ah, mas se acabar, né? E se acabar? Então só um pouquinho para amanhã. Irmãos, eu costumo dizer que o abecedário nosso, ele começa com A. A, B, C, D, E. E o de Deus começa com O. O, P, D, C. O que Deus tem mandado a gente fazer, a gente tem que fazer. Seja obediente a Deus. Seja obediente, que você vai ter aquilo que você quer. Obedeça a Ele, que Deus vai te dar aquilo que você precisa. Ele vai te dar. E o povo estava murmurando contra Deus e contra Moisés. E Deus enviou algo para chamar a atenção de novo do povo de Israel para ele. Ele enviou serpentes e começou a sair das rochas, do meio dos matos. As pessoas sentavam e de repente começaram a ser picados pelas serpentes. E todos que picavam, todos que eram mordidos, morriam. E começou a morrer muita gente. E depois de morrer muita gente, o povo entendeu que eles tinham um pecado. É interessante, irmãos, nós seres humanos, né? Depois de sofrermos tanto, que nós entendemos. Depois que você sofre tanto, aí você entende: ah, foi porque eu fiz algo lá atrás, né? Então, para Deus chamar a nossa atenção de volta para Ele, muitas vezes Ele coloca coisas para nos picar, né? Para nos incomodar. E quando somos incomodados, nós voltamos para Ele. Isso eu não falei de manhã. Mas quando somos incomodados, nós voltamos para Ele. Então, se você está sendo incomodado por algo, pode ser Deus te chamando para Ele de volta. Ah? Pode ser que você saia um pouquinho fora daquele plano, daquele projeto que Deus escolheu para você. Então Ele está te chamando você de volta. E Deus chamou Moisés e disse: Moisés, após Moisés orar, pedir para Deus, Deus fala para Moisés: Moisés, faça uma serpente de metal, coloca numa haste e coloca num lugar alto.
para que todos aqueles que forem picados, quando olharem para a serpente, vão ser curados. E Moisés fez isso, fez lá uma serpente, colocou numa haste e colocou num lugar alto, e as pessoas agora que eram picadas tinham a solução para o seu problema, tinha a cura para o seu problema. Então quando eles eram picados, automaticamente eles já sabiam, porque foi falado em alto e bom som para todo o povo, dizendo: olha, quando vocês forem picados, olhem para a serpente de metal que Moisés colocou. Então as pessoas, quando eram picadas, olhavam para a serpente e eram curados. Só que tem muitas pessoas, irmãos, que não sei se teve naquela época, mas pode ser que teve, não sei, mas pessoas que diziam assim: não, eu fui picado, mas eu não preciso de Deus para ser curado, não, isso daí vai passar, faz um cortinho, faz alguma coisa que vai passar. Não, eu não preciso de Deus, não vou olhar para a serpente. Só que eles morriam. Outras pessoas, quem sabe, estavam num lugar mais distante, e alguém da família, ou parentes, vizinhos ou amigos, quando a pessoa era picada, pegava aquela pessoa e levava até próximo da serpente de metal, direcionava o rosto, abria os olhos e dizia: olha, porque se não olhasse, não ia ser curado, tinha que olhar. E é interessante, irmãos, que a salvação é da mesma forma. Não adianta eu pegar a força alguém e trazer para a igreja, se ela não olhar para a cruz, não adianta nada, porque salvação é individual. Salvação, eu que tenho que lutar pela minha, a minha esposa luta pela dela, né? Os irmãos, cada um aí de vocês, cada um luta pela sua. Salvação é individual. Eu preciso olhar para a cruz, eu preciso continuar diariamente e sempre olhando para a cruz. E nesse texto nós vemos que todos que olhavam para a cruz após ser picado para a serpente, eram curados. E agora nós vemos Jesus lá em João 3 e versículo 14, após passar 1500 anos, Jesus traz à memória este acontecimento. E agora, irmãos, eu quero falar sobre alguém, esse alguém chamado Jesus. Se você precisa de algo, Ele pode te ajudar. Se você precisa de algo, Ele pode te ajudar. Esse mesmo Jesus, em 2 Coríntios, capítulo 5 e 21, a Bíblia diz que Ele se fez pecado. Ele se fez pecado por nós. O que eu quero dizer com isso? Que para aquela época de números, o que fazia o homem morrer? Era a serpente. Então Deus mandou Moisés fazer uma serpente. Agora Jesus está falando de outra veneno mortal, que se chama pecado. Então, para que quando Jesus ia morrer na cruz, como ele disse, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem também seja levantado. Então, da forma que ele iria morrer, também ele precisava trazer sobre ele o pecado de toda a humanidade. Ele se fez maldito por nós. Aqui Paulo está dizendo em 2 Coríntios que ele se fez pecado. As pessoas, o pecado é algo ruim, e Jesus se fez pecado por nós, para que hoje, quando você olhar para a cruz, você tem os seus pecados perdoados. O veneno do seu pecado é tirado na hora, quando você olha para a cruz. Quando você olha para Jesus,
o veneno do seu pecado, aquilo que você praticou, não importa o que você fez, mas se você olhar para Jesus e você se arrepender daquilo que você fez, automaticamente Deus, através do sangue de Jesus Cristo, purifica todo o seu pecado e você é curado. Não estou falando agora de uma morte física, naquela época foi, mas estou falando de uma morte espiritual. Porque quando o pecado atinge as nossas vidas, automaticamente nós morremos. Mas pastor, eu estou vivo. Sim, você, o seu corpo está vivo, mas o seu espírito está morto. Mas quando nós voltamos para Cristo, quando nós olhamos em Cristo, quando nós vemos a cruz, e nós nos colocamos diante dele, e reconhecemos, nós levantamos dali, vivificado. Sabe o que significa vivificado? Tornou a dar vida. Você estava morto, mas você olhou para a cruz e você saiu vivo agora. Você está vivo. E a cruz, irmãos, quando nós falamos da cruz, a cruz serve, como eu falei de manhã, para alguns que são atiradores, não sei se tem algum aqui, mas alguém que gosta de caçar, e usa uma arma que tem aquela, como se chama aquilo lá, luneta? Mira, aquela mira. Quando você olha dentro daquela mira, você vê o quê? Você vê uma? Se você mirar aquele pontinho da cruz, se você mirar onde você quer atirar, você tem 99% de chance de acertar. Mas se você pegar a arma e dizer assim, você tem 1% de chance de acertar. Eu quero dizer, olha o que a cruz é para nós. Qual é o nosso alvo? Alguém sabe qual é o seu alvo? Sim, Jesus, ele é a cruz. E o alvo é o céus. O nosso alvo como cristão é o céu. Mas você, para chegar no céu, você precisa passar pela cruz. Então você não pode perder esta mira. Você tem que ficar olhando para a cruz 24 horas. Ah, pastor, então eu vou pôr uma cruz no meu quarto, uma cruz na minha casa, uma cruz no meu carro. Não, não é isso. Não é isso. É a sua comunhão, é a sua intimidade com Jesus. É Ele que vai fazer algo por você. Você quer chegar nos céus? Ele vai te levar para o céu. Mas é pela cruz. Não existe outro caminho. Uma vez estava evangelizando, uma pessoa diz, para chegar no céu tem muitos caminhos. Eu falei, não. Se você quer ir, na época eu até falei, né? Eu morava em Pedreira, eu falei, se você quer ir para Jaguariúna, você tem um caminho. Você pode ir por Itatiba, e lá em Campinas, sai em Campinas, você chega em Jaguariúna. Você pode você ir por Itapira, e você, para chegar em Jaguariúna, você tem vários caminhos. Mas para chegar no céu, só um caminho. E esse caminho se chama Jesus, se chama a cruz. E é na cruz, irmãos, que nós recebemos tudo o que nós precisamos. Tudo. Não é só alguma coisa, não. Você recebe tudo na cruz. Mas para você olhar para a cruz, nós temos alguém que coloca uma venda, parece, nos nossos olhos, para nos tirar da cruz. Ele tampa os nossos olhos. E muitas vezes nós começamos a olhar tanto para os problemas, tanto para as dificuldades, que esquecemos de olhar para a cruz. E eu li uma reportagem, uma pesquisa que foi feita. Um professor, ele tapou os olhos, chamou um grupo de pessoas e fechou os olhos de todos e disse para eles, olha, vocês vão andar por meia hora em linha reta com os olhos fechados. Então colocou ele num lugar, você vai andar em linha reta com os olhos
fechado. Depois de meia hora, para. Então, tampou o olho de todo mundo e eles começaram a andar. Depois de meia hora, tira as vendas. Eles estavam andando em círculo. Por quê? Porque alguém aqui, quando olha na sola do sapato, você vê que uma sola gasta mais do que a outra, não é? Ou, melhor dizendo aqui, alguém aqui na igreja já cantou de olhos fechados e quando abriu o olho estava virado para o outro lado? E foi quanto tempo de música, né? Foi, quem sabe, 5 minutos. Você começou assim, Jesus, e aí você pensa que você está olhando para frente, e daí você está de lado assim. Aí você faz assim, rapidinho. Então em 5 minutos a pessoa já dispersou. Agora meia hora eles estavam andando em círculo. O que eu quero dizer para você, se você não tiver os olhos abertos, com o alvo fixo, você não vai andar em linha reta, você vai ficar andando em círculo. E a cruz, além de servir para a mira, para você achar o ponto, ela também serve como alinhamento. Se tem alguém aqui que é pedreiro, quando foi colocar esses pisos aqui, automaticamente alguns usam uma chamada de cruzeta. Coloca uma cruz ali, uma ali, outra aqui, e para achar o alinhamento dos pisos. Ou um pedreiro, né, quando vai achar o alinhamento de uma casa, ele passa uma linha assim, e na cruz, no pontinho ali, é onde vai iniciar o alinhamento da casa. Então a cruz também serve para alinhamento. Alinhamento com o quê? Com os céus. Se você quer ter um contato direto com os céus, se apegue na cruz. Se apegue em Jesus. Que você vai ter um contato com o céu direto. Você vai ter um alinhamento. Porque olha, irmãos, não existia como o homem chegar a Deus. Quando ele pecou lá no Jardim do Éden, ele se distanciou de Deus. Agora, para o homem chegar a Deus, precisava de alguém. E este alguém foi Jesus. Ele foi o mediador. O que é o mediador? Foi ele que está no meio entre Deus e o homem. Então todas as vezes que nós olhamos para a cruz, nós lembramos de Jesus. E quando nós erramos, nós lançamos o nosso erro aos pés da cruz. Esses dias, um mês atrás, eu até contei no grupo que nós estamos de estudo, a Andréia pediu para mim jogar um lixo. Eu falei para ela assim, coloca o lixo no carro, que quando eu descer eu coloco na lixeira. Eu coloco o lixo lá na lixeira. E desci, abri o portão e estava indo para a pedreira e fui embora. Quando eu estava no meio ali da pista de pedreira ali, comecei a sentir um cheiro ruim dentro do carro. Falei, mas que cheiro é esse? O que é isso? E não estava agradável. E eu fui para a pedreira e procurava um lugar para jogar aquilo. Aí eu lembrei, né? É o lixo. Então eu procurava um lugar para jogar o lixo. E não achava nenhum lugar para jogar o lixo, porque não pode jogar o lixo em qualquer lugar. E eu trabalhei o dia inteiro em pedreira, na parte da tarde, com o lixo no carro. Quando eu voltei de pedreira para Jaguariúna, com aquele cheiro horrível dentro do carro, abri todas as janelas, mas estava fedendo. Eu parei ali perto do supermercado que tem aqui em Jaguariúna e vi uma lixeira, e parei o carro rapidinho, fui lá, peguei o lixo e joguei na lixeira, e veio. Aí Deus falou ao meu coração, todo lixo se joga aos pés da cruz. Todo lixo. Irmãos, aquilo que nós carregamos, aquilo que nós vivemos, aqueles erros que acontecem no dia a dia, você não pode jogar em qualquer lugar. Você não pode jogar em qualquer lugar. Tem lugar certo. Porque se você jogar no lugar errado, vai piorar. Se você pegar esse problema que você está passando e você colocar ele no lugar errado, ele vai piorar. Em vez de te ajudar,
você vai ficar numa dificuldade maior. Mas olha, eu tenho uma solução para você. Se você jogar aos pés da cruz, Ele tem a resposta para nós. Ele tem a solução para as nossas vidas. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito: vou preparar-vos o lugar. Ele foi preparar. Ele deixou a cruz, o Espírito Santo aqui na terra. E o seu lugar, o meu lugar, está preparado por Ele lá no céu. Glória a Deus. O nosso lugar está preparado por Ele. E nós vamos chegar lá. Glória a Deus. Eu já estou encerrando. E eu quero dizer para você: não há outro lugar melhor do que estar aos pés da cruz, do que estás em Jesus. Olhe para Ele. Pastor, estou passando por algo tão difícil. Esses dias, no coach, que fala: tudo que você foca, expande, né? Se você focar em algo, parece que aquilo se torna maior, né? Tudo que você foca, expande. Então, se você focar os seus olhos no problema que você está passando, ele vai ficar tão grande, e você vai ficar tão pequeno. Mas se você focar os teus olhos em Jesus, Jesus vai ser tão grande na sua vida, que o problema vai ser tão pequeno. Vai ser tão pequeno. E Ele vai te ajudar você. Ele vai ajudar você. Glória a Deus.